Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto e como nós já havíamos anunciado no início do nosso Justiça na Tarde, vamos então, a partir de agora, começar o nosso debate. E o debate de hoje, mais uma vez, estamos focando a inteligência artificial. Afinal, a inteligência artificial, ela tanto serve para o bem, como também serve para o mal. E fica, portanto, a população em si, de alguma forma, mostrando com toda certeza aí o entusiasmo da chegada da inteligência artificial, como também demonstra o seu medo em relação à inteligência artificial. Tanto que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele fez um alerta sobre os riscos que a inteligência artificial traz para a paz e segurança do mundo e pediu uma ação urgente contra essa tecnologia sem precedentes. Mas será que este é o caso? Ou seja, no caso, quando ele fala tomar, portanto, aí uma ação urgente contra essa tecnologia, seria frear realmente aí o avanço da inteligência artificial? O mundo está em guerra. Guerra clássica, em que nações se degradeiam e se matam, a guerra contra a fome, na qual milhões de pessoas padecem por falta de alimentos, a guerra contra as enfermidades, na qual nem todas as pessoas deste planeta têm à disposição uma atenção médica adequada, e também a guerra contra as injustiças sociais, políticas e econômicas impostas por nações dominadas por autoridades autoritárias. Então é nesse sentido que a partir de agora nós vamos desenvolver aqui este assunto com os nossos convidados e, claro, e você que está nos acompanhando, agradecemos aí pela sua sintonia, tanto na 104,7 FM, como também nos acompanhando através do canal do YouTube da Rádio Justiça. Muito obrigado pela sua sintonia. Vamos então cumprimentar os nossos convidados, Dr. Ulisses Juliano, que é advogado, professor universitário, mestre em Direito e Tecnologias Disruptivas, especialista em Direito Processual Civil e em Inteligência Artificial. Dr. Ulisses, é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Justiça na Tarde, nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor e mais uma vez seja bem-vindo. Doutor Walter Lima, doutor Márcio, doutor Rambo, é muito bom estarmos aqui. Eu acho que esse tema é de extrema relevância para a sociedade, são questões que nós iremos discutir aqui com bastante tranquilidade e eu tenho certeza que irá contribuir e muito, né, para a formação aí de conteúdo dos nossos ouvintes. Então, vamos juntos nessa tarde, eu tenho certeza que será muito bom. Deixa eu cumprimentar também o doutor Alexandre Luiz Rambo, que é advogado, graduado em Direito e pós-graduado em Inteligência Artificial, Decisão Judicial e Neurociência. Doutor Alexandre, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, eu que agradeço o convite e estar aqui podendo falar um pouco sobre essa questão tão atual, é super importante e com certeza, como o Dr. Ulisses Juliano falou, vai trazer muito conteúdo para a nossa atualidade. Muito obrigado ao senhor. Mais uma vez também recebendo o doutor Márcio Moraes. Doutor Márcio é advogado, professor universitário, especialista em Direito Constitucional Aplicado, mestre em Filosofia e Política, doutorando em Direito também. É sempre bom tê-lo aqui no estúdio. Muito boa tarde para o senhor, doutor Márcio. Boa tarde a todos, boa tarde, querido ouvinte que nos escuta aí na Rádio Justiça. Um tema sempre importante e sempre enche meu coração de alegria estar aqui novamente nesta mesa discutindo temas que são importantes, relevantes e que podem sim fazer com que a nossa cultura avance mais um pouco, que a gente tenha um pouco mais condição de discutir temas de alta relevância. Muito obrigado pela gentileza. Então vamos já direto aqui ao ponto. Uma pergunta bem simples, curtinha, doutor Juliano. Inteligência artificial é para temer ou é para aplaudir? Excelente pergunta.
Vai se acostumando porque nós estamos diante aí de uma referência no rádio, um dos maiores entrevistadores que nós temos na atualidade. Excelente pergunta, aparece simples, mas é uma pergunta bem complexa. Eu creio que não é nem para aplaudir, nem para temer, é para tratá-la com responsabilidade. É uma tecnologia, ontem inclusive eu estava ministrando uma palestra, quero cumprimentar aí todos os alunos da faculdade Uniprojeção, em que nós discutimos exatamente isso. É uma tecnologia extremamente importante, ela tem a possibilidade de potencializar a nossa atividade laboral, abrir muitas portas, mas ao mesmo tempo, se usá-la com irresponsabilidade, ela pode causar muitos danos e prejuízos, né? Então, eu sempre uso o exemplo da energia nuclear, né? Quando você tem a fissão nuclear, você pode utilizar ela para bens pacíficos, como energia limpa, renovável, então, e ao mesmo tempo para fins bélicos, para causar destruição. Então, a tecnologia em si, é claro, ela sempre vai ter ali um direcionamento, quem produz a tecnologia sempre tem ali uma segunda, terceira, quarta intenção, mas a tecnologia em si é uma ferramenta. Quem a utiliza que vai direcionar o seu propósito. Então, a inteligência artificial é sim uma tecnologia que é disruptiva, está mudando a forma na qual nós nos relacionamos. Então, ninguém hoje aqui passa o dia sem mandar uma mensagem no WhatsApp, sem conversar numa rede social, sem publicar uma foto, sem assistir um vídeo. Nós temos aí, com certeza, ouvintes, alunos meus já me mandando algumas mensagens aqui que estão acompanhando, seja pelo Instagram, ou seja pelo YouTube, seja pela própria rádio. Então, nós temos a tecnologia à nossa disposição, coisa que nós não tínhamos há tempos atrás. A gente hoje, em 2 dias, Walter, a gente consegue produzir a quantidade de dados suficiente que era produzido, demorava aí quase que 800 anos, de 1100 a 1900, o que a gente produziu nesse período, a gente está produzindo, não estou falando de qualidade, só produção de dados, né? Em 2 dias. Né? A gente tem 8 bilhões de pessoas conectadas hoje. 8 bilhões de pessoas mandando mensagem, mandando foto, tudo isso são dados, né? Pesquisando, gerando informação na internet. Então, isso tem afetado a nossa vida, tem afetado a nossa realidade, as nossas escolhas, as nossas decisões estão completamente sendo influenciadas pela tecnologia. Então, não é nem para temer a tecnologia, porque fomos nós quem a produzimos, então, é uma ferramenta, um instrumento nosso, um produto da competência humana, mas também é para tratá-la com responsabilidade, porque ao mesmo tempo que ela pode ser extremamente benéfica, ela também, se mal usada, ela pode ser extremamente prejudicial, gerando danos aí, às vezes até irreversíveis, né? Então, é preciso estar muito atento nesse sentido. Essa mesma pergunta também para o senhor, doutor Alexandre Rambo. Qual é o ponto de vista do senhor? Bom, não tem como não dizer que a inteligência artificial pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, certo? E o que acontece? Quem vai dizer isso é quem a controla. Porque quem a controla é que vai formar os dados, vai colocar os dados, vai introduzir os dados e dar a ela o sentido. Ela pode ser uma inteligência que, de acordo com o que foi implantado nela, ela pode ser discriminatória, certo? Ela pode ser uma inteligência artificial que pode trazer imparcialidade em julgamentos, e tudo isso influencia. Como o doutor Juliano disse, né, nós temos que tomar cuidado com quem abastece a inteligência artificial. A produção dela, hoje nós temos produção de drones que salvam vidas, que levam medicamentos, que levam alimentos, que fazem atendimentos, né, de saúde, que levam produtos a lugares inóspitos, lugares de difícil acesso, certo? Mas também temos drones que servem como armas, né, que são usadas para destruir, né? São drones que estão sendo usados nas guerras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ter o controle, né? Hoje, a União Europeia já tem diretrizes, já está com a lei justamente colocando isso e colocando dentro dos termos, né, o que é fundamental para a inteligência artificial. O controle humano,
certo? A decisão de quem vai ser a decisão e chegar num limite onde é possível se controlar, sim, a inteligência. Porque se deixar ela sozinha, pode ser que ela tome decisões que a gente não espere. Tá? Então, a gente tem que estar muito antenado quanto a isso, olhando para que está sendo produzida aquela inteligência e quem está controlando, para que a gente não tenha problemas mais na frente. E para o senhor, doutor Márcio, também essa mesma questão. Como é que o senhor nos responde essa questão? Eu gosto muito de lembrar um livro que foi lançado ali em 2014, de um autor americano, Kevin Kelly, que é o criador ali da Wired, que é uma grande revista de tecnologia, e ele sempre se propõe a fazer algumas previsões tecnológicas lá. E o nome do livro vem bem a calhar. O nome do livro é Inevitável, né? Então, assim, se é boa ou se é ruim, é uma questão que deve sim ser debatida, mas a questão central ela é inevitável. Hoje, a tecnologia, a inteligência artificial faz parte da nossa vida, quer você queira ou não. Ela vai avançar, quer queiramos ou não. Ela pode estar sob o controle estatal ou não, né? E tudo isso é inevitável. Então, nós precisamos nos aculturar, nos apegar à qualidade do pensamento, do ensino, para saber como reagir a isso, porque ela vai acontecer. Então, por vezes, nós vamos nos deparar com a utilização dela para o mal, como foi bem dito aqui, outras para o bem. Agora, o que nós vamos fazer disso é uma decisão que a gente precisa tomar a partir de agora. Então, toda inteligência artificial precisa ser utilizada para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, que a gente use ela nesse sentido, de informação, de aprendizado, para que, quando nós tenhamos que verdadeiramente julgar se ela é boa ou má, nós tenhamos capacidade intelectual para isso e não sejamos simplesmente expostos à opinião de outra pessoa, né? A gente falando de inteligência artificial, a gente está sempre ali questionando, pensando, mas vem cá, a inteligência artificial ela é feita por uma inteligência humana, vamos pensar dessa forma. Agora, nós estamos realmente aplaudindo mais a inteligência artificial do que a humana. Afinal, qual que é a mais criativa no ponto de vista do senhor, em termos, acima de tudo, ou em termos de paz, em termos de guerra? Qual é que é a mais criativa? A mente humana ou a inteligência artificial, doutor Ulisses? A inteligência artificial está a anos-luz da inteligência humana, da capacidade humana de criação, de desenvolvimento, de produção. Tanto que fomos nós que a criamos, né? Então, e eu sou muito tranquilo em dizer que está muito longe de chegar o dia em que a inteligência artificial, intelectualmente, digamos assim, né, desenvolver, porque a inteligência artificial, uma coisa que o ouvinte precisa de uma vez por todas entender, ela não pensa, ela responde a comandos. O pensar, né, é uma faculdade humana de você refletir. Então, nós estamos aqui nesse momento, eu recebo uma ligação e eu tenho, de acordo com essa ligação, a determinação de urgência, de relevância, de importância, se eu permaneço aqui, se eu vou atender essa urgência, como que eu vou reagir a esse comando, né? A inteligência artificial não, ela já está pré-estabelecido o comando. É claro que a partir do momento que você estabelece a ela um comando, ela pode evoluir na resposta a esse comando. Então, para um mesmo comando, por exemplo, de pegar um copo, ela pode pegar esse copo de 1 milhão de formas diferentes, né? Então aí a pessoa fala, nossa, que incrível que ela não está pensando, ela está realizando o mesmo comando de formas diferentes, né? E aí a mesma coisa, por que a inteligência artificial hoje, eu vejo muitas pessoas na internet falando, inteligência artificial cria obra de arte, a inteligência artificial cria quadros. Gente, obra de arte precisa de sentimento. Precisa de uma inteligência pensante por trás dela. O que a inteligência artificial faz é replicar
o que o ser humano em algum momento já fez. Ela não cria do zero. Então, o que ela vai fazer é, você pega uma inteligência artificial que tem acesso a todas as obras de arte, de Monet, de Picasso, de Cavalcanti, e fala para ela, olha, cria aqui uma paisagem X. Ela, claro que ela vai criar aquela paisagem num tempo rapidíssimo e com a qualidade extremamente elevada, mas não porque ela pensou, não porque ela é criativa nesse sentido, mas porque ela tem tanta informação de arte que ela consegue produzir. Coisas que talvez um ser humano nunca iria conseguir acumular de conhecimento, ela já tem. Mas, a despeito dessa capacidade de armazenar conhecimento que a inteligência artificial tem, de armazenar conteúdo. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma inteligência artificial para fazer essa entrevista. Ela pode fazer as perguntas que o senhor fez, pode fazer 1 milhão de outras perguntas também diferentes. Mas aqui, o senhor nos olhando, na nossa conversa, o senhor tem um insight e faz uma pergunta que não estava programada, mas que o senhor entendeu que é extremamente relevante, seja para o momento, seja para o ouvinte saber. Por quê? Porque você é humano. Você reage de acordo à situação. A inteligência artificial, ela não tem essa capacidade. Ela está muito avançada, ela consegue produzir muitas coisas e vai avançar muito mais com a inteligência artificial generativa, que é, por exemplo, o ChatGPT que nós temos, esses criadores de imagem que nós temos. Mesmo assim, a capacidade humana está muito superior à inteligência artificial. Nós criamos a filosofia, nós criamos o pensar, estilos de pensamento, escolas de pensamento, formas de pensamento. O que a inteligência artificial faz hoje, Walter, é pegar todo esse conhecimento que a gente desenvolveu em milhões e milhões de anos de existência e utilizá-lo, Então, a expertise da inteligência artificial é aglutinar o conhecimento e produzir conteúdo com aquele conhecimento, o que é difícil para a gente. Às vezes eu falo para o senhor uma coisa que hoje, amanhã o senhor esqueceu. A inteligência artificial fica armazenado um conteúdo que alguém escreveu na pedra lá de Talião há 4.000 anos atrás. Ela sabe o que está escrito na pedra lá, das primeiras leis que foram cunhadas na história da humanidade. A gente não lembra. Então, ela tem. Agora, como que a gente faz com isso? Utiliza essa capacidade de armazenar conteúdo dela para realizar as atividades que a gente deseja. Então, para sua produção laboral, utilizando essa tecnologia, então você pode utilizar, por exemplo, o ChatGPT e coloca um conteúdo lá e fala quais seriam as melhores perguntas para se fazer sobre esse assunto. E aí ele poderia te gerar ali as perguntas. E a partir daquilo ali, o senhor coloca o seu toque especial, melhora as perguntas e torna-as mais complexas e contextualiza elas com a sua necessidade. Aí a gente está utilizando a inteligência artificial com qualidade, com eficiência. Agora, não tem como comparar. O ser humano é muito, muito, muito superior à inteligência artificial. Essa superioridade, repito, ela se dá não ao fato de armazenagem de conteúdo, porque a gente não é uma caixa. Nós somos seres vivos, a gente tem traumas, a gente tem crise, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, fica desempregado, luta para conseguir um outro emprego, problema de doença na família, problema de relação pessoal. A gente tem problema. A inteligência artificial não tem nada disso. E tudo isso suga energia da gente. E mesmo assim, Walter, a gente é capaz de produzir coisas incríveis como a inteligência artificial. Mesmo assim, a gente é capaz de produzir uma vacina que antes demorava 10 anos, a gente produz em 6 meses. Porque o ser humano é incrível em sua capacidade de criação. E eu acho que nunca, pelo menos eu penso assim, ele será substituído. E com a inteligência artificial, a potencialidade que nós podemos dar à nossa capacidade criativa, acabou o limite. Os limites que existiam para a gente produzir mais e melhor e com mais eficiência acabaram, porque a gente tem uma tecnologia à nossa disposição para potencializar a nossa própria atividade. Achei interessante, mas vou encaminhar essa pergunta para o Dr. Rambo. Quando o senhor nos traz aqui com muita propriedade de que, felizmente, a inteligência artificial não tem sentimento. Quer dizer, ainda não tem, Vamos colocar dessa forma. Até esse momento, não. E deparando hoje com uma
uma notícia que está sendo destaque hoje na mídia, onde os cientistas norte-americanos, eles lá desenvolveram uma arma que é 25 vezes mais potente do que a bomba que foi lançada contra Nagasaki e Hiroshima, em termos de potência, acima de tudo, de destruição. A gente fica assim pensando, quer dizer, se o homem tem sentimento, e a gente imagina um sentimento mais pela paz, mais pelo respeito aos direitos humanos, mas de repente me cria uma arma que a de Hiroshima e Nagasaki já foi um estrondo assim para a humanidade que até hoje recorda e se arrepia. Agora imagina uma que foi criada recente. Claro, felizmente não foi lançada, graças a Deus, tomara que nunca seja lançada, mas é 25 vezes mais potente do que, portanto, é essa que foi lançada lá no Japão. Quando a gente fala em sentimento, ou seja, a gente fica assim na encruzilhada. Importante que a inteligência artificial tenha sentimento e saiba dosar realmente esse sentimento, ou é importante que esse domínio do sentimento fique com o ser humano, doutor Rambo? Olha só, Walter, eu acho interessante porque a partir do momento que a gente der sentimento para a inteligência artificial, quem vai estar no controle? Por quê? O ser humano, ele tem a noção do que é bom não só para ele, certo? O ser humano, ele atua, a gente vive em sociedade. Então, às vezes, o que é bom para mim e para o doutor Juliano não é bom para você. Mas a gente vive em comunidade e a gente se acerta, se ajusta e tem o sentimento de união. Será que a inteligência artificial vai conseguir ter esse controle de todos os sentimentos? Quem vai implantar esse tipo de sentimento? Porque tudo na inteligência artificial é implantado por alguém. Quem controla, quem abastece os bancos de dados, quem faz toda a implantação de dados é o ser humano. Então o ser humano vai ter que dizer para ela, olha, isso acontece, você vai ficar triste quando acontecer isso. Se acontecer isso, você fica alegre, né? Se estiver acontecendo isso, a gente tem que tomar essa decisão. E se ele esquecer de alguma coisa? Como é que vai ficar a situação? Então eu acho que o controle tem que estar no ser humano. Porque a partir do momento que o ser humano começa a colocar certos tipos de informações, né, para a inteligência artificial tomar as decisões, fica muito complicado de se ter o controle. Existe um estudo justamente na União Europeia que tem alguns trabalhos que eles fizeram em situações de risco, onde se a inteligência artificial perceber que todas as pessoas que estão naquela situação de tomar uma decisão de usar uma arma química, uma arma atômica, uma arma biológica, se ninguém estiver lá, é porque a inteligência artificial vai entender que estão todos mortos e ela vai acionar essa arma. E aí? Como é que a gente fica? E se as pessoas tiverem sofrido alguma coisa, mas tem alguém lá dentro, ou alguém saiu, e a decisão fica por conta da inteligência artificial? Então, assim, eu acho que é uma situação bem complicada da gente chegar nesse ponto. Como o professor Márcio disse, o doutor Márcio disse, não tem como, né, a gente segurar, porque isso é inevitável. Vai chegar a cada momento, a inteligência artificial vai se desenvolvendo mais, a gente já consegue ver robôs que têm feição humana, que têm gestos, né, humanos, eles fazem caricatura, eles fazem gestos faciais humanos, e assim, a gente verifica que cada dia que passa, eles estão tendo uma qualidade muito melhor. O tecido, né, o silicone que eles usam para fazer a pele, então eles estão quase reais, certo? Vai chegar um momento que a pessoa vai olhar e vai falar assim, quem é robô e quem é ser humano? Olhando à distância, fica até difícil, né? Mas eu acho que, assim, o ser humano ainda tem que estar no controle da situação quanto a sentimentos. Para o senhor também tem que estar no controle, doutor Márcio? Até pedir autorização aqui pro Ulisses para filosofar, né? Que às vezes ele fala assim, mas assim, ó, a questão do sentimento é sempre importante a gente trazer um pouco do apoio da filosofia, porque o que é o sentimento, o que é amar, né? Tem um filósofo que diz que a gente não ama nada, né? A gente ama amar alguma coisa.
Então o que ele diz é o seguinte: eu não amo a minha esposa. E minha esposa, por favor, é só um exemplo, né? Senão eu apanho em casa, né? Claro. Então eu não amo a minha esposa, eu amo amar a minha esposa. Então o sentimento está sempre dentro de mim e não do objeto amado. Sim. Tanto é que quando o objeto amado te trai, morre, acha outro objeto a amar, você consegue superar e tal, provando que o objeto não era... O amor não estava no objeto a ser amado, mas o amor está dentro de você. Então é um sentimento de você para consigo, né? É um sentimento extremamente... A palavra que eu queria usar eu não estou conseguindo lembrar assim, mas o amor é de você para consigo. Então, se a gente traz esse conceito para a inteligência artificial aqui, é um negócio mais complexo. Porque se eu falo assim, a inteligência artificial é capaz de amar, mas o ser humano é capaz de amar, né? Então, assim, se o ser humano é capaz de amar sentimentos dentro de si mesmo, a inteligência artificial também não poderia criar a falsa impressão de que está amando, né? Então, assim, eu não acho um problema que a inteligência artificial consiga emanar sentimentos. E aí eu sigo mais a linha aqui do professor Ulisses. Porque emanar sentimento é um negócio que psicopatas fazem. Mesmo sem amar, eles conseguem emanar sentimentos. E por isso eu volto à minha frase inicial. É preciso que nós tenhamos cultura o suficiente para entender o que é amor e o que é simulação de amor. Né? Tem aquele filme Her, né? Ela, que o cara se apaixona por uma voz que fala com ele ali no telefone e aquilo vai crescendo dentro dele. Né? E depois ele se sente traído quando percebe que aquela voz conversa com outras pessoas. Mas perceba, a inteligência artificial era a culpada ou foi eu que confundi a inteligência artificial de alguma forma? Né? Então, assim, é claro que em algum momento eu vou falar que a inteligência artificial fez arte porque ela juntou micropedaços de milhares de artes que a mente humana fez e criou uma coisa nova. E ela realmente criou uma coisa nova a partir de uma informação ou de milhares de microinformações. Mas isso é sentimento? Talvez, porque o sentimento está sempre no objeto de fora. Então, quando eu olho uma arte, eu posso me emocionar. E se eu olhar uma arte feita por uma inteligência artificial e me emocionar, aquilo é arte. Mas a arte não está na inteligência artificial, o sentimento ainda está em mim. Né? E tem um grande filósofo que fala isso, né? Como é que eu ensino que as pessoas apreciem arte? Eu vou lá e falo, o Van Gogh aqui fez as cores, o azul, o amarelo, tá em círculo. Mas é o sentimento que você sente quando vê um quadro de Van Gogh. Então, é possível que a inteligência artificial emule sentimento? Sim. Mas cabe a nós dizer se aquilo é ou não é sentimento. Porque nós somos ainda a inteligência por trás da inteligência artificial. Doutor Ulisses, a questão da inteligência artificial é uma iniciativa de buscar a inteligência artificial, dependendo da ocasião. Por que eu faço essa colocação para o senhor? Essa guerra entre Israel com o Hamas, por exemplo, quando houve o sequestro do pessoal que estava do lado de Israel e que foi levado para Gaza, automaticamente os pesquisadores, o comando lá que se formou para estudar realmente essa guerra, a primeira iniciativa foi justamente criar, através da inteligência artificial, um programa que pudesse identificar as pessoas que tinham sido sequestradas, o último local que elas foram realmente vistas, enfim. E fizeram realmente ali um programa, não sei se está concluído ou não, a guerra é bem recente, mas o que chamou a atenção foi justamente, vamos sentar, lançar aqui uma inteligência artificial para saber onde é que podemos encontrar os israelenses que foram sequestrados e que estão aprisionados no lado, portanto, ali de Gaza com o Hamas. E a pergunta, então, é justamente essa. A inteligência artificial, ela tem
um início, ou o início dela é a ocasião, é a necessidade que se faz para poder, de alguma forma, criá-la? Bem, ela tem um início. Na minha pesquisa eu vejo que desde que o mundo é mundo, Walter, ele cria tecnologia para facilitar a sua vida, né? Então, desde que o mundo é mundo, a gente está criando tecnologia para facilitar a nossa realidade. Sim. Então, isso foi se aprimorando, foi evoluindo até na década de 1950, a gente começou a estudar inteligência artificial. Surgiu o termo redes neurais. O que são redes neurais? Redes neurais nada mais são do que uma réplica do cérebro humano dentro de um computador. Então, alguns pesquisadores começaram a pensar, ora, seria possível a gente replicar a complexidade de um cérebro humano dentro de um programa, dentro de um software de computador? Se sim, como que a gente faz isso? Então, a gente começa a discutir isso em 1950, final de 1940, em 1950 a gente começa a discutir e daí para frente a gente vem pesquisando, mas só agora, né, em 2010 para frente que a inteligência artificial começou a entrar. Por quê? Nós não tínhamos nem tecnologia suficiente para desenvolver aquilo que eu falei da capacidade humana, né? Muitas das coisas que Einstein pensou, escreveu, teorizou em seus livros, só foram provadas muitos anos depois de sua morte. Até hoje tem teorias do Einstein que a gente ainda não conseguiu provar, porque a gente não tem tecnologia para provar o que ele falou, né? Mas ele só na sua capacidade intelectual, ele desenvolveu a teoria e falando, olha, depois vocês fazem o teste, que está certo. E até então, tudo que ele te falou, né, está sendo confirmado com a tecnologia que a gente tem. Então, a capacidade humana é incrível. É incrível. Então, a inteligência artificial, ela vai surgindo agora, de 2010 para frente, com muita pujança, e agora a gente está vendo aí a utilização da inteligência artificial. A gente já discutiu isso aqui várias vezes em alguns programas, em várias áreas, e agora a gente está vendo a utilização dela nas guerras, né? Primeiro, ali na guerra da Ucrânia, você vê um país sendo invadido por outro, a Rússia, uma potência nuclear, uma potência militar mundial, respeitada no mundo inteiro, invadindo um país infinitamente menor, né? E não tinha uma capacidade militar para combater aquela invasão. Ela recorre a vários aliados e consegue. Uma das coisas que ela utiliza mais são drones. Tá? Drones operados, Walter, alguns por pilotos de drones humanos e outros por inteligência artificial. Como que ela faz? Ela comanda o drone o seguinte, olha, procura esse veículo aqui, um tanque de guerra, um caminhão, e aí o drone vai para uma área e fica procurando aquele veículo. Quando ele localiza aquele veículo, ele se joga no veículo, tal como os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, e ele está cheio de bomba e um drone de $10 mil destrói um canhão de $40 milhões. Então, utilizar a tecnologia com inteligência, né? Aquilo que o professor Márcio acabou de falar, a inteligência por trás da inteligência artificial, né? Que é a inteligência humana. Agora, na guerra de Israel, isso está indo com muito mais propriedade, porque Israel é um dos maiores produtores de tecnologia de ponta do mundo hoje, né? Grandes empresas que nós conhecemos hoje na área de tecnologia são israelenses, né? E então eles têm muita tecnologia nessa área, desenvolvem muito a inteligência artificial. Então, antes de iniciar, eu quero deixar claro, o que o Hamas fez foi um ato terrorista. Em nenhum momento, jamais justificável, né? Então, eu entendo que Israel tem as razões dele, e a gente não vai discutir aqui geopolítica, nada, e a Palestina, não Hamas, o Hamas, repito, é um grupo terrorista, a Palestina também tem as razões dela. Essa discussão não está na mesa. Dito isso, o que o Israel está fazendo ele utiliza de tecnologia. Então ele coloca drones lá na faixa de Gaza e aí ele coloca, por exemplo, um perfil de um terrorista. E o drone, Walter, fica procurando por horas aquele terrorista no espaço aéreo de Gaza. Quando ele localiza o terrorista, ele manda um comando para a central solicitando uma ordem. Olha, localizei aqui o alvo. É para soltar bomba, ele está em tal lugar, sim ou não, e aí o comando decide se solta a bomba ou não. Só que aí
aquele alvo estava, por exemplo, numa mesquita. Aquele alvo estava numa rua, numa praça. Aquele alvo estava dentro de uma casa, estava num prédio. E o que a ONU está mostrando para a gente, sexta-feira, a ONU revelou que 40% das mortes na faixa de Gaza são de crianças. Não é nem de civil, são de crianças. Já passaram de 5 mil pessoas na faixa de Gaza. Então, a gente tem essa situação. A pergunta que eu deixo para os ouvintes refletirem é: se a inteligência artificial, como já foi dito aqui, não tem uma regulação própria, a gente não tem uma legislação fidedigna para regular a inteligência artificial. Não temos no Brasil. Os Estados Unidos está muito próximo de criar, mas ainda não criou. O Canadá criou alguma legislação, a Austrália criou, a União Europeia ainda não finalizou. Então, a gente tem uma tecnologia, Walter, que não tem uma regulação. Quem é o responsável por esses danos colaterais dessa tecnologia? Entendeu? Dela tomar, como o nosso colega Alexandre falou, dela tomar a decisão de sim ou não, de destrói ou não, de solta bomba ou não, de ataca ou não. Então a gente tem a tecnologia. Israel está utilizando amplamente robôs para entrar nos túneis de Gaza procurando os terroristas do Hamas. Então esses robôs também estão equipados com armas, estão equipados com bombas. E aí? Pode explodir? Não pode explodir? Precisa de uma supervisão humana? Não precisa? Essa decisão hoje é dentro da equipe militar de Israel. Eles que decidem o que pode e o que não pode, porque não tem uma regulamentação. Então, a guerra, ela está criando uma nova forma de utilização da tecnologia. E a gente está vendo isso na hora do almoço, nos nossos telejornais, nas nossas rádios. A gente está acompanhando o noticiário e está vendo a utilização dessa tecnologia. Então, qual o limite que se pode estabelecer para o uso dessa tecnologia? E gerando danos, como eu acabei de falar, quem vai ser responsabilizado? É o soldado que ligou o drone, é o fabricante do drone, é a empresa que desenvolveu o software que está sendo utilizado no drone. Hoje nós não temos essa regulamentação. Porque o soldado pode falar: não, eu só liguei o drone e coloquei o alvo para ele que destruiu, e ele não observou que junto ao alvo tinha mais 200 civis. E esse dano aí não pode ser aplicado a mim. Vamos discutir com quem produziu o drone, com quem produziu o software. Então, essa tecnologia está aí. Né? Ela está aí, está sendo utilizada tanto na Ucrânia quanto na faixa de Gaza. É uma guerra que a gente, como o presidente de Israel falou, ainda vai ser longa. A gente vai acompanhar muitas situações nessa guerra. E então, é uma situação que a gente vê hoje, aquilo que a gente acabou de falar. A tecnologia pode ser, a gente já discutiu aqui, a tecnologia, a gente já tem neurocirurgia sendo realizada pela inteligência artificial. E agora essa mesma tecnologia está sendo utilizada para soltar bombas. Interessante, né, doutor Ramos, que, como disse o doutor Ulisses, já fizemos aqui, enfim, debates relacionados com a inteligência artificial e, evidentemente, ressaltando bem dessa tecnologia, principalmente em termos aí de saúde, recuperar o ser humano em termos de problemas, falta de órgãos, enfim. E agora nós estamos debatendo também aqui essa questão realmente voltada para a guerra. E o doutor Ulisses nos chama a atenção, como o senhor também já falou, que não temos uma legislação própria, ou seja, o planeta não tem, portanto, uma legislação própria. Quer dizer, dessa forma, fica, portanto, a inteligência artificial sem limite em termos de criação? Ou tem realmente algo que se pense em termos de pudor, de respeito, ou nada disso é observado? Olha, Walter, o que acontece? Hoje, tanto na ONU quanto na União Europeia, né, tem essa questão, como o doutor Ulisses falou, não está afirmado ainda. Mas ela já tem diretrizes, né, tanto os Estados Unidos, está mais avançada até que a União Europeia nessa questão de uma legislação, tá? Mas o que acontece? Eles não têm firmado ainda. E isso faz com que
a União Europeia busque, de certa forma, junto com a ONU, colocar alguns artigos que são principalmente fundados nos direitos humanos, e além dos direitos humanos, porque o direito humano é o macro, né? São os direitos fundamentais, que é o direito à vida, né? O direito à segurança, o direito à não descriminalização, certo? O direito ao tratamento de saúde, tudo isso eles colocam. Só que no momento, o que acontece? Os países que estão em guerra, eles não têm tempo para pensar nisso. Então, enquanto a ONU, a União Europeia, está batalhando para colocar legislações que tendem a normatizar essa parte de inteligência artificial para todas as áreas, não só para a guerra, mas para todas as áreas. O que acontece? O fato da guerra estar em uma situação emergencial, porque Israel está tentando localizar quem foi sequestrado, está tentando, de certa forma, terminar com a Hamas, né? Tentar ali imobilizar o Hamas para prender, né? os terroristas, para fazer tudo isso. E com isso, eles estão usando todos os métodos possíveis, disponíveis pela inteligência artificial. E a gente vai tentando lutar, enquanto isso a União Europeia, a ONU, os Estados Unidos, está todo mundo batalhando uma normatização para que isso possa ser limitado. Eu acho, assim, é um pensamento que, talvez como o professor Ulisses disse, cabe aos nossos ouvintes, né, também verificar isso, é que será que nós vamos conseguir normatizar colocar uma legislação funcionando no meio a uma guerra? Será que quem está em guerra, quem está na guerra nesse momento, vai conseguir adaptar ali a normatização da inteligência artificial para ver o que ela pode usar e o que ela não pode? Né? Nós temos hoje muitas possibilidades de utilização da inteligência artificial, tanto na guerra quanto em outras áreas. E assim, a gente não sabe ao certo qual o limite nesse momento para quem está buscando salvar vidas, para quem está buscando evitar um ataque ao seu país. Então a gente tem que buscar, sim, eu creio que sim, os países que estão de fora da guerra, né, eles estão buscando uma normatização que seja, como eles mesmos dizem, a inteligência artificial tem que ser segura, tem que ser ética, certo? E tem que ser para o bem. Então a gente tem que, eles estão buscando isso. Agora, em meio a uma guerra fica bem complicado a gente decidir o que é, até onde é o limite. Limite, uma palavra realmente interessante que nos deixa, portanto, aí, o doutor Rambo, para a gente poder avançar também, doutor Márcio, a questão limite, ética, quando nós temos, ainda pegando como exemplo essa guerra, o Israel com o Hamas, onde quem de alguma forma tem sofrido os efeitos mais severos desta guerra são os civis, né? Me refiro, portanto, às crianças, dos dois lados, né? Me refiro também às pessoas idosas dos dois lados, como também me refiro àquelas pessoas que não são combatentes. E quem é combatente está ali pronto para poder e preparado para poder enfrentar. Agora, civil, que não sabe nem para onde correr, não sabe o que faz. Quer dizer, a inteligência artificial, uma vez sendo desenvolvida, ela saberia distinguir realmente um combatente de um civil, uma criança de um adulto, uma mulher indefesa de um homem armado? Será que um dia, ou já temos essa inteligência artificial que possa, de alguma forma, dar essa resposta? Maravilhosa pergunta, e em especial porque envolve uma questão de direitos humanos, e a gente vive um momento onde a gente esqueceu o que são direitos humanos, né? Volta e meia eu estou conversando ali com os meus alunos, e eles me falam assim: professor, mas o direitos humanos é para proteger bandido, é para isso, é para aquilo. E é preciso que você, ouvinte, relembre uma coisa que é extremamente importante.
os direitos humanos são para que nós protejamos a nossa humanidade. A nossa ideia de humanidade pessoal. Então, assim, se uma pessoa matou outra pessoa, ela é um criminoso, né? E ela precisa ser punida pelo contrato social que nós temos. Ao querer matar também aquela pessoa, eu estou perdendo também a minha humanidade, assim como ele perdeu quando tirou a vida de outra pessoa. Então, os direitos humanos é para que nós protejamos a nossa humanidade. Então, voltemos lá para o assunto da guerra. É desumano ver uma criança morrendo, seja de qual lado ela esteja, seja qual for a cor da pele dela, seja se ela usa um hijab, se ela usa qualquer outra coisa. A nossa manutenção da humanidade precisa disso. Nós precisamos acreditar nos direitos humanos para proteger a nossa humanidade. Eu tenho um artigo que eu escrevi há um tempo, que usava uma música, salvo engano, do Roberto Carlos como título, que diz que o homem que matou o homem mau também é mau, né? Então, assim, a nossa ideia é resgatar a nossa humanidade. Então, a gente está vendo crianças, civis morrendo um atrás do outro lá, nessas guerras tristes e sem sentido, principalmente para nós aqui do Ocidente, que não conseguimos entender o sentido, que há muito sentido para aquelas pessoas que estão lá. Para a gente é só mais uma guerra sem sentido, onde a gente vê pessoas morrendo, né? Aquela velha frase, as guerras são pessoas velhas mandando pessoas jovens morrer por ideais que elas acreditam, né? Jovens matarem uns aos outros por ideais que elas acreditam, às vezes os jovens nem acreditam tanto naqueles ideais. E aí o Walter faz uma pergunta extremamente perspicaz, que é: a gente está falando de sentimento, a gente está falando de capacidade cognitiva, a gente está falando de inteligência artificial próxima à inteligência humana, mas seria capaz essa inteligência artificial de reconhecer a humanidade das pessoas, né? E ele deixa isso claro. O militar em guerra, ele perde um pouco da sua humanidade porque ele tem um treinamento para executar um determinado fato, né? Então não se espera a humanidade de um militar, até porque quando ele é muito humano, ele acaba sendo punido, né? Se ele deixar um inimigo fugir ali por um excesso de humanidade, ele vai ser punido ali pelo seu exército. E isso vai ser julgado pelas leis daquele país lá, quando alguém exerce mais humanidade do que deveria na sua função, né? Então, eu não estou aqui para julgar o militar que está cumprindo a sua função perante o seu país, em que pese eu esperar deles a humanidade que talvez eles não possam exercer por função. Contudo, eu posso afirmar que a inteligência artificial poderia nos dar esse presente, né? De ser ela capaz de reconhecer a humanidade das pessoas e saber que uma criança não precisa morrer e que uma criança não é um escudo humano, como as fake news tentam vender, né? Ah, morreram porque estavam servindo de escudo humano para o Hamas. Não, né? Elas nem fizeram processo seletivo para escudo humano, como bem relatou para a gente um humorista que, usando do humor, foi extremamente inteligente numa reportagem para a TV Londrina, eu acho, da Inglaterra. Então, essa é a questão. Hoje, a inteligência artificial não nos dá esse direito de sonhar com isso, né? Nós vimos carros do Google que atropelaram pessoas porque não sabiam se deviam frear ou acelerar, se deviam proteger quem está dentro do carro ou quem está fora. Ela não tem essa capacidade cognitiva que nós humanos temos de estar dentro de um paradoxo e ter que optar por um paradoxo. A gente sempre dá o exemplo lá, tivemos esse exemplo na aula do trem que tem 100 pessoas de um lado e uma criança no outro, e você tem que optar por qual manivela você vai puxar para salvar um ou outro. A inteligência artificial seria muito clara, ela salvaria o maior número de pessoas. Mas e se fosse o seu filho? A inteligência artificial nunca pensaria isso, né? Então, a inteligência artificial é uma arma humana na guerra. Ela não vai identificar pessoas boas e pessoas más. Ela vai ser usada para aquilo que foi programada, que é executar uma função.
e aquela função será executada, queiramos nós ou não, inevitavelmente, e a nós só caberá a dura tristeza de não termos pensado em como regulá-la antes para o uso em guerras, e também, como bem o Rambo disse, e se tivessem leis que regulassem, será que os países estariam aptos a aceitar essas leis, ou na guerra vale tudo pela vitória, né? Ainda deixa essa mesma questão com o senhor, doutor Ulisses. Obrigado, eu ia pedir para voltar nessa questão mesmo. Tem duas coisas aí. Enquanto o senhor fez essa pergunta e o Márcio estava respondendo, eu lembrei, não é da minha época, eu acho que vai ser da época do Márcio, também não é da sua época, nós somos novos. O Robocop. Robocop, na década de 90, para quem não sabe, era um policial que, no meio de uma operação policial, ele foi alvejado, veio a óbito e eles conseguiram usar um robô e ficou meio androide, né? Uma cabeça de humana e um corpo de robô, e aí, por isso, o Robocop e tal. Para quem não assistiu, foi uma trilogia que teve aí muito sucesso na década de 80. Tem uma cena do Robocop, Walter, que é muito interessante, que ele o robô ali, e a coisa mais triste do mundo, né? Se você pensar, eu sou professor de Direito do Trabalho, o cara morre em trabalho, é ressuscitado para trabalhar. Né? Mas tem uma cena que é muito interessante. O Robocop, ele vai cumprir uma missão, houve um sequestro, um assalto a banco, o bandido está com uma mulher, e aí ele chega. E aí a inteligência, a tecnologia, a gente nem pode falar inteligência artificial na hora, mas o programa de inteligência do Robocop diz o seguinte, olha, se você atirar no peito da mulher, a bala vai atravessar e matar o bandido. Aí ele saca a arma e vai atirar. Só que o que restou de humanidade naquele antigo policial que foi ressuscitado, falou, cara, mas eu não posso matar um refém para atingir o bandido. Meu objetivo é salvar a refém. Eu estaria cumprindo a função que era matar o bandido, mas eu não posso matar a refém para atingir o bandido. Então, hoje nós temos, Walter, a utilização de antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos, que estão sendo utilizados por essas grandes big techs justamente para resolver esses paradoxos complexos que a guerra traz. Então, um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte, um carro autônomo está dirigindo uma via, na frente dele está atravessando uma mulher, empurrando um carrinho com um bebê, mexendo no celular. Ela está atravessando fora da faixa, num local completamente inapropriado. A inteligência artificial que está pilotando aquele carro autônomo está dirigindo na velocidade da via, tudo certinho. Só que a inteligência artificial foi programada para cumprir regra, ou seja, ela não pode dirigir na contramão e também não pode dirigir acima da via. Para um humano, a situação era simples. Ou você jogava o carro para fora da via, para desviar daquela mulher e do filho, mesmo ela estando errada, você prejudicaria o veículo, mas salvaria as vidas, ou você colocaria o carro na contramão, aumentaria a velocidade e voltava, fazia um desvio rápido. Até pouco tempo atrás, Walter, a inteligência artificial não conseguia tomar essa decisão. Hoje ela já consegue tomar. A gente, com diversos esforços de antropólogos, sociólogos, psicólogos, eles começaram a fazer diversos testes utilizando como que o ser humano reagiria numa situação limite como essa. E aí eles começaram a dar essa posição para a inteligência artificial. E aí eu abro um ponto que a gente pode deixar aí depois para o próximo bloco, que é uma questão muito complexa, Walter. Quando eu estou afirmando para ti que em determinadas situações, como foi a pergunta, na guerra a inteligência artificial tem sim condição de discernir quem é um combatente e quem é um civil. Ela tem sim condições de discernir quem é uma criança e quem é um soldado que está atirando. Né? Então, e eu falo isso com bastante tranquilidade. Nós já temos tecnologia nesse nível de que a inteligência artificial consegue de fato discernir. Tá? Então, se vai ser utilizada, aí é outra história. Que nós temos já
Temos. Essa tecnologia que eu acabei de falar do carro quebrar regras de trânsito, ou seja, descumprir regras. A inteligência foi criada para obedecer regras. Chega um momento em que ela, por si só, não tem ninguém mais comandando ali. Ela, por si só, tem que tomar a decisão de descumprir regras por um bem maior, que é a vida. Aí a gente entra também no problema. Ela salva a vida. Mas e aí? Quando que é uma situação de limite? Ela vai agora poder ter a liberdade de descumprir regras em situações que ela entender que é uma situação limite, uma situação crítica. Então, quando a inteligência artificial vai poder decidir, esse eu posso matar, esse eu não posso matar porque é um civil. Você está entendendo a complexidade disso? É isso que eu queria que o ouvinte entendesse. A gente já chegou nesse ponto da tecnologia que ela pode fazer esse discernimento. O meu medo agora, Walter, é justamente porque a gente chegou nesse ponto. É ela ter essa autonomia de decidir quando vai desviar da mulher. Porque em desviando daquela mãe ali, ela pode entrar na contramão, causar um acidente de um engarrafamento lá, de um engavetamento de 2, 3, 4, 5 carros, morrer 10 pessoas. Salvou 2, morreu 10. Por quê? Porque ela descumpriu uma regra básica, não dirigir na contramão. Então, e aí? Ela decidiu não matar um civil ou não matar ou matar um militar, mas realmente aquele militar ela poderia matar. Ele não estava ali apenas protegendo aquelas pessoas, ele não estava numa ação bélica contra. Então, como que ela decide? Por que ela decide? Quando que ela decide? Eu reitero, nós já temos tecnologia para ela fazer esse discernimento. Finalizo o meu raciocínio dizendo o seguinte: em São Paulo, no ano passado, foi utilizado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo uma câmera adaptada pela inteligência artificial para identificar pessoas na cidade de São Paulo. A justificativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo era o seguinte: olha, nós temos muitos foragidos andando pela cidade. Então, essa câmera vai identificar o foragido, pessoas que estão com mandados de prisão em aberto, e vai notificar a delegacia mais próxima e falar: olha, fulano de tal, que está com mandado de prisão, acabou de passar pelo metrô tal, pela estação de metrô. Então, teoricamente, é legal. Só que pesquisadores da USP descobriram que essa tecnologia estava sendo utilizada não apenas para isso. Ela estava sendo utilizada para acompanhar diversas pessoas na cidade de São Paulo. Então, quem teria interesse em saber que horas que o Walter Lima saiu do trabalho, para onde que ele foi, se ele foi para a igreja, se ele foi para um barzinho, se ele foi para a casa de um amigo, qual o percurso que ele usa para chegar em casa, quanto tempo que ele demora, aonde que ele entra, aonde que ele sai, quanto tempo ele fica. Essa tecnologia dá essa condição. Então, é muita tecnologia, é muito poder para quem controla essa tecnologia. Com certeza vamos ter mais uma hora de programa repleta de informações, com respostas super inteligentes. Continue conosco. Peço licença aos nossos convidados. Nós vamos a um intervalo rápido. Voltamos em instantes para prosseguirmos na segunda hora do Justiça na Tarde Debate. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 5 minutos, horário de Brasília. Estamos entrando na segunda hora do nosso debate aqui no Justiça na Tarde. E o assunto hoje está relacionado com a inteligência artificial. Quer dizer, na primeira hora ampliamos, portanto, aí a questão a nível mundial, abordando muito a questão de guerra, também dos direitos humanos. Nós vamos agora trazer mais perto da nossa realidade esse nosso debate. Já, inclusive, fizemos abordagem em programas anteriores, mas é sempre muito bom, porque o programa anterior deve ter aqui uns 2, 3 meses, quer dizer, muita coisa já mudou de lá até hoje, doutor Rambo. Quer dizer, focando aqui a questão da nossa área do judiciário, né? Focando aqui o trabalho desenvolvido pelos tribunais, pelo Ministério Público, pelas defensorias públicas, enfim, por todos os segmentos, de alguma forma,
tem a questão aí do ramo da nossa justiça. Quer dizer, a inteligência artificial, é evidente que já chegou também nesse segmento, portanto, aí do nosso judiciário. Mas o que se pode esperar em termos de futuro? Ou seja, já chegou no que era para chegar ou ainda está engatinhando nesta área, doutor Rambo? Olha só, Walter, é bem interessante essa questão porque o judiciário hoje ele tem um acervo jurídico de processos gigantescos, né? E principalmente, vamos dar um exemplo, o STF. O STF tem um acervo muito grande e o STF é um dos tribunais que mais investem, né, em inteligência artificial. Ela está aí agora com o Victor, né, que é uma inteligência artificial que consegue fazer leituras de processos que têm os temas parecidos. Aqueles mesmos temas para poder conseguir julgar temas de repetitivos, para conseguir dar celeridade nos julgamentos. E com isso vai conseguir muito, vai avançar muito os julgamentos, ou seja, vai diminuir bastante o acervo jurídico, né, pendente de votação, de julgamento. E isso faz toda a diferença, certo? E é um espelho que deve ser seguido pelo STJ, pelos TRFs, pelos tribunais de justiça estaduais, todos eles, porque a inteligência artificial veio, né, para ajudar muito nessa questão. E a gente hoje tem processos aí que demora 10 anos, 5 anos, já tem processos que estão sendo julgados em 4 meses. Então, processos que demoravam 4 anos para ser julgados, hoje são julgados em 4 meses, né? E agora a quantidade muito maior, porque se ele pega os mesmos temas, provavelmente sejam as mesmas conclusões. Não quer dizer que todos são iguais, mas eles conseguem colocar ali de forma a dar o julgamento para que tomem decisões em processos muito mais céleres, né? E isso, como você disse, para mim está só engatinhando, é a porta de entrada para vamos dizer assim, para um futuro próspero, onde julgamentos serão bem mais rápidos. Isso é para preocupar ou para aplaudir, doutor Márcio? Depende. E depende de quê? Depende da utilidade que a gente vai dar para isso, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é responsabilidade civil, né? E qual é a responsabilidade civil da inteligência artificial? Os tribunais já estão prontos para assumir pelos erros que ela possa cometer, né? Mas e se ela diminuir os erros? Um tanto melhor. Mas eu sou um apaixonado pela ideia de tecnologia aplicada ao direito. Vejo com bons olhos a celeridade de você fazer leituras, mas vejo com algum receio quando eu pedir que a inteligência faça julgamentos, mesmo que julgamentos curtos, repetitivos, como não no conceito de julgamento repetitivo clássico da Constituição, tá? Mas repetitivo de julgamentos que se repetem com intensidade alta. Então eu sou um grande partidário e acho que esse é o futuro, né? Que peças sejam lidas mais rápidas, isso vai impactar também no número de servidores, então isso também nos causa um certo receio, porque isso pode gerar desemprego. Entendam, a inteligência artificial vai gerar desemprego nas funções que existem hoje, mas ela criará espaço para novas funções. Isso faz parte da evolução como humanidade, né? A gente estaria discutindo a mesma coisa aqui durante a Revolução Industrial, falando, e aí, essas máquinas vão tomar os nossos lugares, né? E hoje a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar? Não vai. Uma tecnologia não vai tomar o nosso lugar. Mas dentro do judiciário eu acho sim muito reconfortante a ideia de que ela possa ser utilizada para que o acesso à justiça seja mais rápido, mais célere e de preferência mais justo. E que todas as nossas decisões a respeito de inteligência artificial aplicado à justiça sejam sempre baseadas no princípio da dignidade da pessoa humana, nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e todos esses que a gente busca
dentro de uma administração pública para todos, com todos, né? E a ideia é sempre que a tecnologia venha para somar. Dá medo, gente. Tudo dá medo. Qualquer novidade causa receio, causa medo. Cabe a nós lidar com o nosso medo e fazer a melhor coisa possível para o nosso judiciário. Nesse campo da justiça, do judiciário, doutor Ulisses, vamos pegar aqui, já foi dito aqui, inclusive pelo senhor, né, que hoje nós temos aí obras de arte cujo autor é a inteligência artificial. Isso, portanto, em vários campos. E nós temos, portanto, uma instituição que cuida, portanto, aí dos direitos autorais, principalmente no campo da musicalidade. No caso aqui, estamos nos referindo aqui ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é o ECAD. De repente, vamos ter não uma, mas milhares de composições criadas, portanto, aí pela inteligência artificial. E se alguém reclamar, ou o ECAD reclamar, vem cá, eu que tenho, portanto, o direito de cuidar aí dessa questão, sim, mas aqui já é uma outra coisa, aqui não é o humano que criou, foi, portanto, aqui a inteligência artificial. Aí a justiça vai ter que realmente julgar aí, portanto, essa questão. A justiça vai também poder utilizar a inteligência artificial para poder entrar nesse processo e ter, portanto, aí uma resposta adequada, uma sentença que de alguma forma venha a ser aplicada? Mais uma vez, excelente pergunta. Direitos autorais, arte, utilização de tecnologia para reprodução de criatividade humana, que é, por exemplo, a música. Mas vamos começar pelo início. O ministro Barroso, nosso presidente atual do Supremo Tribunal Federal, na sua primeira fala no CNJ, ele já começa dizendo o seguinte: olha, eu contatei as grandes Big Techs, Amazon, Google, Microsoft, para elas produzirem para o judiciário algumas soluções para que o judiciário tenha uma tramitação mais célere, uma tramitação também mais transparente. E aí ele deu alguns exemplos, inclusive de prolação de decisão judicial, Walter. Um sistema único em todo o país, que essa é uma demanda dos advogados muito, muito relevante. Um sistema, uma plataforma única em que a gente pode acessar os tribunais por um mesmo sistema. Hoje, os advogados que estão me ouvindo com certeza sabem disso, a dificuldade que nós temos em, às vezes, chega num estado, tem 3, 4, 5 plataformas para acessar o mesmo tribunal. Então, isso é uma demanda do nosso presidente, oxalá que ele seja vitorioso nessa demanda. Mas vamos lá a essa pergunta. Eu respondo que sim, o judiciário já está atuando nisso. Todo mundo aqui ou assistiu ou já ouviu falar daquela série muito famosa, Game of Thrones, né? O autor daquela série, Walter, junto com outros autores, escritores famosos de livros, estão processando a OpenAI. A OpenAI é a dona do ChatGPT, né? Está processando a OpenAI porque a OpenAI está produzindo textos utilizando os textos desses autores. Então, você quer que o ChatGPT crie uma história para você? Aquilo que eu já falei aqui no início do programa, ele não cria do zero. Ele vai pegar uma produção humana e vai melhorar, vai adaptar, vai juntar com outras produções, né? Então, esses autores identificaram que em várias criações, entre aspas, do ChatGPT, estavam trechos do seu livro, ou estava a ideia central dos seus livros, né? Então, o pensamento humano está sendo utilizado pelo ChatGPT, e aí eles entraram na justiça lá nos Estados Unidos para que o ChatGPT comece a pagar royalties para eles, comece a pagar os direitos autorais. Ora, se eu utilizo o conhecimento do Walter, ao Walter é devido à sua parte. Então, eu não posso utilizar a sua produção técnica em meu benefício, em meu proveito, em meu lucro próprio, né? Então, isso já começou. Grandes produtoras musicais, a gente está falando hoje não mais de Sony, as empresas que nós tínhamos antigamente, Som Livre e tal,
que são os grandes produtores hoje, a Spotify, Apple Music, YouTube Music, né, que são as plataformas de difusão. Elas já utilizam hoje, Walter, inteligência artificial para captar dos seus assinantes, para captar dos seus ouvintes quais são as suas preferências, seus gostos musicais. Então, toda vez que você entra naquele aplicativo, você escolhe ali. Vamos supor que o Ulisses gosta de samba, gosta de MPB e gosta de rock. Então, ela sabe que eu tenho esses 3 gostos. Então, as músicas que ela vai direcionar para mim são essas. Só que, para além disso, os criadores de músicas, os compositores e os cantores estão sendo agora, Walter, sendo direcionados por essas plataformas, não apenas mais para cantar músicas que me agradem dentro do meu estilo musical, samba, rock, MPB, mas, para além disso, eles vão criar músicas específicas para um grupo específico de pessoas. Então, agora a gente tem músicas, filmes sendo criados, a Netflix está fazendo isso com bastante reiteração, filmes sendo criados, o roteiro do filme é todo baseado nos cliques das pessoas dentro da plataforma do Netflix. Então, toda vez que você inicia um filme, quando você para o filme em determinado local, se você volta naquele local, se você assiste aquela cena mais de uma vez, então significa que a Netflix está identificando, olha, o Walter gostou muito dessa cena, esse tipo de imagem, esse tipo de assunto, esse tipo de drama interessa a ele. Então, isso vai, o Walter, o Márcio, o Ulisses, o João, a Maria, a Patrícia e tal, cria para a Netflix uma base de dados, um conteúdo para ela o seguinte, olha, as pessoas gostam de determinados temas, as pessoas gostam de determinados assuntos. E aí a Netflix está criando séries inteiras baseadas nisso, filmes inteiros baseados nisso, apenas no que as pessoas pesquisam, apenas no que as pessoas consomem dentro da plataforma digital. Então, o judiciário está atento a isso. Nós já temos algumas discussões no Brasil sobre isso, alguns autores. A gente teve aí, no intervalo, o Márcio estava falando, essa grande greve que aconteceu agora em Hollywood, né, de dubladores, de vários artistas que estão criticando o uso de inteligência artificial, seja para substituí-los em situações. Hoje, para quem não sabe, a Netflix tem no seu contrato, né, com atores uma cláusula em que, na falta do autor, seja por doença ou seja por alguma situação pior, como óbito, o autor pode e deverá ser substituído por um avatar. Um avatar, para o ouvinte que não sabe, é uma imagem criada virtualmente que vai substituí-lo. Então você está pensando que está vendo ali o ator, mas na verdade é só uma imagem que a inteligência artificial criou daquele ator. Se você pegar agora a internet e colocar aí Morgan Freeman na internet, você vai ver várias imagens do Morgan Freeman criadas. E para quem não tem muita paciência, imagina que aquela imagem ali é real, mas não é, é uma criação tecnológica. E isso já está sendo utilizado pela Netflix, os atores atentos a isso estão reclamando. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma greve também dos escritores, dos roteiristas também, que estão sendo substituídos por roteiristas de inteligência artificial, tecnologia, aquilo que eu acabei de falar, pega os melhores livros que já foram produzidos na humanidade e aí é fácil você criar uma história muito boa, né? Você pega tudo que foi produzido de bom e cria uma história. Só que aí você está tirando ali a criatividade humana e explorando de forma indevida. Então é um assunto muito interessante que vai a cada dia mais tomar espaço no judiciário e temos que acompanhá-lo com cuidado. Quer dizer, é um assunto que vai sempre evoluindo, né, doutor Alexandre? Eu fiquei imaginando, quer dizer, desumanizar, portanto, aí o ser humano, ou seja, ele ali assistindo um filme, como muito bem pontuou o doutor Ulisses, de repente aqueles atores que estão ali e atrizes naquele filme, não existe mais ninguém, né? Todo mundo já se foi e é um filme, portanto, aí recente. Eu fiquei aqui também imaginando, daqui a pouco também nos campos de futebol nós vamos ter ali também os avatares, figuras criadas, portanto, pela inteligência artificial, colocando ali só super craques também disputando partida de futebol. Quer dizer, onde é que vai estar a emoção quando surge, portanto, ali o resultado? Ou seja,
Nós não corremos o risco de avançarmos tanto assim na inteligência artificial e tornar o mundo chato? Olha, Walter, é bem interessante porque hoje o que se vê? A juventude, os garotos pequenos de 10, 11 anos, passam o dia jogando futebol, FIFA, agora que saiu o 24, os guris, todo mundo quer jogar FIFA 24, e eles se empolgam, eles fazem um gol e eles ficam felizes e tudo. E assim, eu acho que isso vai de cada um, porque tem gente que se emociona. Nós temos aqui a série Stranger Things, ela foi praticamente toda roteirada por inteligência artificial. E é uma série fantástica, né? É uma série que prende. E hoje essa questão de prender é muito interessante, porque quem assiste passa o dia assistindo vídeos no TikTok, no YouTube, nas plataformas, né, no Kawaii. Eles não são os clientes. Essas pessoas que assistem são os produtos. Né? Então, assim, você passa o dia olhando vídeo na internet, você não é o cliente da internet. Você é o produto que está dando dinheiro para aquela empresa que gerou aquele conteúdo. A empresa hoje são preparadas, tem psicólogo, né? Tem pedagogos, tem gente preparada, neurologistas, são pessoas preparadas para captar a atenção das pessoas e colocar quanto mais tempo de tela você tem, quanto mais vídeos você olha, quanto mais curtidas você dá, mais vantagem para aquela pessoa que criou o conteúdo, mais dinheiro entra na conta. E você tá achando aquilo bonito, achando que você tá criando aquilo. Não, você é o conteúdo, você é o produto daquele conteúdo. E você tá gerando dinheiro para aqueles clientes. Então, assim, é bem interessante porque vai indo e o ser humano vai tomando um caminho que, assim, muitas vezes a gente fica assustado, realmente, como você falou. Será que o mundo vai se tornar monótono? O celular matou o telefone fixo, o celular matou a calculadora, o celular matou a TV, o celular matou o calendário de mesa, o celular destruiu muita coisa, né? E assim, e o mundo continua tendo graça, por quê? Porque as pessoas vão se adaptando àquilo. Realmente vai ser... Será que vai ser interessante assistir uma partida de futebol jogando? Fla-Flu, por exemplo. Pelé, Pelé. Roberto Dinamite, Sim. Maradona, não é só aqueles jogadores, eu posso dizer pela minha época, da década de 80, sim, de 70, né? Aqueles jogadores, imagina só uma seleção formada pelos melhores jogadores de todos os tempos da década de 70, 80 e 90, que já se foram. Daqui a pouco tem uma Copa do Mundo desses jogadores que não existem mais. Será que seria monótono assistir isso? Eu acho que muita gente pagaria para assistir um jogo desse. Né? Eu acho que a inteligência artificial está trazendo novidades e eu acho que a monotonia não se enquadra nessa questão. Por quê? Porque a inteligência artificial, como o Dr. Ulisses falou, ela sabe o que você quer. A inteligência artificial sabe o que você procura. É você entrar no Google e colocar assim, vamos dar um exemplo, iPhone 15. Aí você sai, daqui a pouco começa a chover, qualquer coisa que você abre aparece uma propaganda do iPhone 15 na promoção, né? As novidades que tem no iPhone 15. Por quê? Porque só porque você clicou, parece que ele sabe seu pensamento. E ele começa a te induzir aquilo. A inteligência artificial começa a te induzir até o momento de você achar aquilo super necessário para sua vida. E aí você vai dar seu esforço, faz alguma coisa, vende, né, o celular velho, pega, faz um empréstimo, passa o cartão, mas compra o iPhone 15. Por quê? Porque você foi induzido. Você não era o cliente, você era o produto que eles estavam tentando te empurrar aquilo ali. Né? Sim. Não, então assim, é uma coisa bem interessante de você ver que o futuro, eu acho que monotonia não conta. Doutor Márcio, quer dizer, ainda focando aqui a questão da linha do judiciário. No nosso país, nós não temos, portanto, aí a pena de morte. Mas nós temos países aí que têm, portanto, aí a pena de morte. E, pelo que nós estamos conversando aqui, está evoluindo a galope, realmente é a inteligência artificial
também na área do judiciário. Suponhamos que me saia aí uma sentença num país que tem a pena de morte como punição, sentenciando, portanto, uma pessoa à pena de morte. E essa pessoa, então, é executada a pena de morte. E, de repente, se verifica ali no programa que houve um equívoco, um erro, portanto, desse programa que, na realidade, sentenciou uma pessoa inocente. Como é que fica essa situação? Ou seja, a inteligência artificial tem direito de errar ou não? Pois é, uma inteligência artificial erraria muito menos que a inteligência humana. Isso a gente pode deixar isso bem claro, tá? Então, para uma inteligência artificial errar de uma forma tão pesada, que é condenar uma pessoa à morte, teve algum erro humano ali de programação, alguma coisa. Por quê? Eu te falo porque hoje grandes empresas no mundo têm dentro das suas direções, né, dos seus conselhos, inteligência artificial hoje, né, como um voto de Minerva. Então hoje sentaríamos nós 4 aqui para decidir o futuro da nossa empresa e teria um 5º membro nesse conselho, que seria a inteligência artificial, capaz de nos dar uma resposta fria, baseada nos fatos, né? Então perceba que hoje já existem inteligências artificiais capazes de ler todo um processo e decidir, e falar onde é que estão os erros, aplicar o direito tranquilamente. Se você for numa grande feira de tecnologia jurídica, essas tecnologias estão sendo lá vendidas para quem quiser uma tecnologia que lê um processo ali em minutos e elabora uma contestação para você protocolar, né? Então perceba que isso que a gente está falando é o tempo que a gente está vivendo. A gente não está falando nada para frente. Então, aí a gente vai entrar na questão ética, que até no bloco anterior a gente tinha tratado bem en passant sobre isso. Que assim, tem toda a questão ética por trás disso. Porque se uma inteligência artificial erra, e eu te lembro que isso é minorado em razão da capacidade que ela tem de julgar sem sentimento. Ela não está pensando, ela não está sentindo. Ela está cruzando dados muito rapidamente. Ela consegue fazer milhares de conexões por milésimos de segundo e ela vai chegar a uma conclusão que talvez nós não tenhamos visto. Então, se ela errar, de quem é a culpa? E aí é uma questão ética. É de quem criou a tecnologia, de quem comprou a tecnologia, de quem implementou a tecnologia. É uma questão conjunta. Então, o STF implantou uma tecnologia, a gente está falando de outro país, mas o Supremo Tribunal de um país implantou uma tecnologia que foi criada por uma empresa israelense, como a gente citou aqui, que é um polo gigantesco de criação tecnológica, e foi instalada por uma empresa americana que comprou aquele direito e ela matou uma pessoa. A decisão matou uma pessoa, é fato. De quem é a responsabilidade? E é por isso que nós estamos conversando juntos aqui da necessidade de uma legislação para que nós possamos responder isso. Porque a gente vai responder assim, de acordo com a lei 17.500 e tanto, a responsabilidade é uma responsabilidade solidária. Todos eles serão responsabilizados pelo erro da inteligência artificial. Então essa é a necessidade que o professor Ulisses, que o Rambo, o Dr. Rambo, sempre estão ressaltando ali. A necessidade de uma legislação específica é para que nós possamos lidar com uma tecnologia que já existe. Lembra disso sempre, querido ouvinte. O direito corre atrás das evoluções que a sociedade cria. Eu não consigo criar um direito que antevê uma mudança na sociedade. Primeiro a sociedade muda e depois a gente corre atrás. Primeiro a gente percebe que pessoas do mesmo sexo se amam, se casam e são felizes. A nossa legislação diz que só homem e mulher pode casar, logo tem um problema que diz respeito à herança, à separação. Então, eu preciso fazer com que a lei corra atrás de uma realidade. A nossa realidade que se impõe hoje é a inteligência artificial dobra de conhecimento a cada minuto, a cada segundo. Toda vez que ela
percebe o tanto de informações que nós humanos colocamos nela, né? Porque ela é responsiva, ela consegue aprender. Hoje eu desenhei desenhe um urso, aí ela desenhou, eu falo assim, a orelha não tá boa. Redesenha a orelha, ela aprendeu que aquela orelha anterior já não é boa, então ela já é mais inteligente do que ela era antes de eu falar com ela que aquela orelha não estava boa. Então, um erro jurídico feito por uma inteligência artificial é culpa de quem? Porque se um ministro, se um desembargador, se um juiz, se um advogado erra, eu tenho códigos de ética que vão me responder a quem eu devo me socorrer. Hoje eu falava na sala de aula. Se um carro da polícia bate no meu carro, quem bateu no meu carro? Eu. Porque ele é um representante meu. Aquele carro é meu. Sou eu que bati no meu carro. Por isso que eu não preciso provar nada que não seja o nexo de causalidade. Eu vou lá, tiro uma foto e falo, o carro da polícia bateu no meu carro. Eu entro com a ação, eu não preciso provar que o motorista policial estava em alta velocidade, que pouco importa. O nexo de causalidade foi que eu, consciente que eu precisava de um carro da polícia na rua, coloquei um policial, paguei o salário dele, dei um carro a ele, coloquei combustível, e o fato dele estar na rua deixa claro que ele pode se envolver num acidente. Só bate quem dirige, já diria meu amado pai. Então, quando aquele carro da polícia bateu em mim, foi eu que bati. E eu já decidi o quê? Se um carro público bate num carro particular, o Estado vai lá e vai pagar por aquilo. A questão administrativa interna aí é outros 500. A administração pode ir contra o policial lá se vê dolo ou culpa. A mim não cabe isso. É isso que nós precisamos. A inteligência artificial age com dolo ou culpa, sim ou não? Eu não tenho essa resposta. Se ela age com dolo de quem a responsabilidade é da inteligência artificial, então não precisa de mais nada. A gente deixa que a inteligência artificial comande os tribunais. Não, não é assim. Opa, então que bom. Como a gente vai responder essa questão? Nós precisamos que os nossos legisladores convoquem a sociedade para discutir com todos nós os avanços. Isso já está acontecendo, tá? Isso está acontecendo nesse exato momento junto ao Congresso Nacional. O professor Ulisses sempre está participando lá das audiências públicas. E a gente precisa dessas respostas que não existem hoje, mas que nós temos resquícios de respostas quando nós tocamos a nossa Constituição, que é a nossa Carta Maior, quando a gente consulta a ética, e a gente vai chegar a essas respostas. E então eu vou poder te falar com toda certeza, a culpa de um erro que levou à morte de uma pessoa é de pessoa X que fez tal coisa, né? Nessa mesma linha, doutor Ulisses, claro, quando se fala na legislação em torno aí da inteligência artificial, quer dizer, é uma discussão mundial. Quer dizer, uma legislação, ou seja, cada país faria, portanto, a sua legislação própria, de acordo com a sua Constituição, ou caberia uma legislação única a ser seguida por países, vamos colocar assim, né, integrantes de um organismo internacional. Como é que seria essa legislação? Ela caberia somente num país que é diferente daquele outro país, que é diferente daquele outro, aí de repente misturaria tudo e de repente o grau de compreensão também ficaria difícil. Como é que seria essa legislação? Ótima pergunta, Walter. Parabéns mais uma vez pelo raciocínio. Isso aí a inteligência artificial não poderia fazer. Nós estamos em um mundo globalizado e a cada vez mais globalizado. Nós estamos em um mundo em que está havendo, de fato, uma massificação cultural. Então, o menino vê lá o Messi com tênis lá nos Estados Unidos, ele joga agora lá em Miami, e aí um menino no Japão quer aquele tênis, um menino na França quer aquele tênis, um brasileiro quer, um africano quer, porque é um ídolo internacional, uma pessoa que tem um carisma enorme e um talento incrível. Ponto. Então, a gente está massificando a cultura. A gente está estabelecendo que na sociedade o mais fácil é que todos tenham os mesmos gostos, os mesmos desejos. Isso facilita principalmente o capitalismo. Isso facilita principalmente a vida de quem está produzindo ali, né? E isso aconteceu principalmente na moda, quando o capitalismo decidiu que não fazia sentido criar a mesma peça de roupa para diversos corpos diferentes. Então, o que é que você faz? Você estabelece que o corpo bonito tem esse perfil. Então, se todo mundo
buscar, almejar aquele perfil de corpo ali, quem produz roupa facilitou a vida do produtor da roupa. Então você vai produzir roupa para uma mulher magra e alta e para um homem musculoso e alto e acabou. Então, só que a realidade não é assim. A realidade mostra que nós temos pessoas altas, baixas, magrinhos, gordinhos e de proporções diferentes, seios e sem e tal. A sociedade, a humanidade tem as suas diversidades e isso é incrível. É isso que nos faz tão belos. Ponto. Na tecnologia é da mesma forma, Walter. Na tecnologia é muito complicado você querer fazer uma legislação a nível global. A gente está tendo uma dificuldade incrível agora na ONU. A ONU vai lá, a Assembleia Geral da ONU faz uma votação, quase que a totalidade dos países, assim, 98% dos países votam para que Israel cesse lá os ataques em Gaza. Israel simplesmente não cessa e acabou, e continua. Não estou desmerecendo Israel, estou falando o seguinte: essa questão de uma legislação internacional para estados soberanos nunca funcionou e nunca vai funcionar. Só funciona quando o país decide se submeter. Se o país não tiver interesse em submeter, ele não vai se submeter e não tem como outro país exigir que ele se submeta, pode fazer sanções ou não, e isso vai transcorrer. Na inteligência artificial é mais complexo ainda. Se você olha para o Brasil, não vou nem falar de globo, se você olha para o Brasil, o nordestino tem uma forma de ver o mundo. Eu ia falar sudestino. Sudestino é uma gíria que apareceu na internet, né? Mas o sulista tem uma forma de ver o mundo. Se você pega uma pessoa que nasceu lá em Macapá, lá no norte do país, extremo norte do país, e pega uma pessoa aqui de Brasília, a visão de mundo, os sonhos, os desejos, a forma de se relacionar são completamente diferentes. Então, quando você pega uma legislação e estabelece que essa legislação tem que servir para a mesma pessoa que está vivendo uma realidade completamente diferente da minha, e ou eu ou essa pessoa tem que se adaptar a essa legislação, é claro, é factível que essa legislação não vai funcionar. Então, a gente tem, primeiro, um grande problema. É uma tecnologia que ela afeta você, mas pode não me afetar na mesma proporção e pode afetar o Alexandre de uma forma irreversível. Então, como que você legisla essa tecnologia? Como você falou, nós tivemos um programa há 2 meses atrás, de 2 meses, 3 meses para cá, já mudou muita coisa. O presidente do STF mudou e na sua primeira fala ele já está falando, olha, vamos trazer tecnologia para dentro do judiciário, quanto mais tecnologia melhor para o jurisdicionado, melhor para o cidadão, melhor para o servidor, melhor para a prestação jurisdicional, e ele está certo, a tecnologia é uma ferramenta incrível, está a nosso favor. Então, o que hoje estamos pensando é exatamente uma situação da gente diversificar a legislação em diversos pontos. Então, por exemplo, o ideal não seria uma lei geral para o Brasil, mas o Banco Central ele estabelece diretrizes para a aplicação da inteligência artificial no setor bancário, a Anatel no setor de telecomunicações, o Judiciário no Judiciário, o Congresso nas suas competências. Cada autarquia vai estabelecer, é claro, dentro de um padrão mínimo, básico, que vai ser estabelecido. Então, assim é muito mais efetiva do que eu colocar uma legislação genérica, aberta, que vai impactar o setor financeiro, pode ser um impacto extremamente negativo, mas vai melhorar a vida do setor aéreo, por exemplo. Então, você está melhorando um campo e piorando outro campo. Então, o que os grandes juristas hoje estão discutindo é essa história de uma legislação genérica para todo o país, para todas as áreas. Para essa tecnologia não vai funcionar. Então, a gente tem o setor aéreo, desenvolve portarias, diretrizes ou até uma legislação própria, e cada setor da sociedade vai desenvolvendo, é claro, com princípios básicos regidos ali pela Constituição, e a gente vai errando e aprendendo e vai desenvolvendo ali legislações
específicas e efetivas para cada campo. Eu acho que essa é uma forma inteligente, razoável e que, de fato, é mais eficiente do que a gente fazer uma legislação genérica que vai ficar igual aquelas legislações, Walter, que a gente tem aí em todo o país. 1 milhão de legislação, mas a maioria da população nem sequer tem ciência dessa legislação, porque ela nunca pegou, nunca teve eficácia, nunca teve algum fruto na sociedade. Doutor Alexandre, ainda nessa questão da tecnologia, da inteligência artificial, no sentido de certa forma, compor também um trabalho dentro do judiciário. E um dos grandes gargalos que se tem nesse trabalho desenvolvido, portanto, pelo nosso judiciário, está na questão das prisões, dos nossos presídios, onde nós temos aí, fiz aqui uma conta rápida, temos mais de 800 mil pessoas presas, das quais 644 encarceradas e 190 em prisão domiciliar. E outras tantas aí com pedido de prisão em aberto. E é evidente que a falta de vagas é enorme. E há muitas questões, muitos debates em torno, portanto, aí dos direitos humanos voltados, portanto, para a população encarcerada, onde o número de presos é maior do que o espaço que se tem. Então, em algumas celas, presos se amontoam. Eles não ficam, portanto, ali cada um dentro do seu espaço. Outros também têm inúmeras reclamações por conta de alimentação, por conta dos direitos básicos que têm, mas que não são exercidos por conta justamente de uma insegurança que sente quem de alguma forma está ali trabalhando, exercendo a sua função, que são, portanto, os policiais penais, que, por sua vez, também correm riscos, às vezes colocam a vida também numa situação de muito perigo. A inteligência artificial, de alguma forma, ela poderia ser utilizada, se é que já não esteja, pela nossa justiça, no sentido de humanizar os nossos presídios? Olha só, Walter, é bem interessante esse assunto, porque hoje, nessa questão carcerária, existe um problema muito grave, que é a pena, aqueles detentos que já pagaram sua pena. Perfeito. E ainda estão presos. Por quê? Por conta da morosidade da justiça, certo? Que muitas vezes não faz o cálculo correto da pena do cidadão. E o cidadão que às vezes deveria ter ficado ali num regime semiaberto, está no regime fechado. Poderia estar no domiciliar e ainda está no fechado. Então, a inteligência artificial, de certa forma, vem para ajudar. E eu acho que um setor que deve ter essa questão da parte judiciária é essa da dosimetria da pena. Justamente para verificar quantos desses 600 mil, né, já não deveria estar em casa, não deveria estar em outro regime, o que desafogaria essa superlotação das prisões. Então, eu acho que a inteligência artificial o judiciário deve sim colocar a inteligência artificial para trabalhar nessa questão da dosimetria da pena, junto com advogados, Ministério Público, para que eles façam um trabalho. Já foi feito trabalho como esses em São Paulo, né, de se fazer um mutirão para fazer esse levantamento, né, aqui em Brasília também já teve, de fazer esse levantamento da situação carcerária e verificar, né, ali quem já poderia ter tido uma mudança de regime. Quem já poderia estar no semiaberto, quem já poderia estar no domiciliar. E isso facilitaria muito, tirava esse tanto de presos que a gente tem hoje, desafogaria, como eu disse, desafogaria o sistema carcerário, né, de forma certa, legal, porque é direito do preso, né, ter uma pena certa, uma pena que ele cumpra, ele pague realmente porque ele fez, mas que ele não fique lá preso muito mais tempo do que o necessário. Certo? Então, eu acho que o judiciário, a inteligência artificial vai ajudar muito nessa questão. Quanto à questão de alimentação, todas essas batalhas que a comunidade carcerária tem, eu acho que depende de cada governo,
né, de estar verificando, de ter ali dentro o Ministério Público atuante dentro das prisões para ver se estão sendo cumpridas essas situações, né, se estão sendo cumpridos, como o professor Márcio falou, os direitos humanos não é para defender preso, é para defender a humanidade. Certo? Se o cara tem direito ao banho de sol, se o cara tem direito à alimentação, se o cara tem direito ao auxílio, né, ao auxílio reclusão para sustentar a sua família, né, o Ministério Público tem que estar vendo isso, né, e a inteligência artificial pode ajudar nisso. Eu acho que faz muito sentido a gente colocar a inteligência artificial para trabalhar na parte do direito penal. Como nosso tempo está encurtando, vou dar 2 minutos para o senhor, não para as considerações finais, mas para essa pergunta. Diante disso tudo, inteligência artificial, no campo do judiciário principalmente, uma pergunta que, de alguma forma, está aqui me instigando para que eu faça. Qual é o futuro do direito diante da inteligência artificial, doutor Márcio? Nós estamos falando de uma das evoluções milenares mais respeitadas que a gente conhece, que é o direito, né? Então o direito não vai morrer, o direito não vai se reinventar, o direito vai ser o que ele sempre foi. A mais maleável das criações humanas, né? Então a gente está falando hoje de direito romano, a influência do direito romano no nosso direito. O direito romano tem 2000 anos, né? A gente está falando da influência da Common Law, tá? Ok, 600 anos, 700 anos, né? Então, assim, a inteligência artificial não vem para destruir ou para transformar o direito. O direito, como sempre, vai se adaptar a ela. É uma das mais belas criações da humanidade. A ideia de que o meu direito começa onde o seu termina, nessa ideia bem popularesca, que é o que resume o direito no final das contas, né? Hoje de manhã discutia com um aluno o paradoxo da liberdade, né? A sua liberdade começa quando a minha termina. Essa ideia de que o direito vem sendo passado de pai para filho, até que nós criamos aí legislações, nós codificamos essas ideias, mas lembre-se, se você abrir ali a sua Bíblia, o seu Alcorão, aquilo ali já eram normas jurídicas que eram passadas de pai para filho, né? Então, a tecnologia vem só para somar e o direito, mais uma vez, vai se adaptar a ela e nós vamos ser ainda mais felizes com essa criação humana que faz com que nós tenhamos a capacidade de criar o contrato social e esse contrato social faz com que nós vivamos dentro das margens do aceitável e aquela pessoa que está à margem disso, ela pode ser um marginal, um marginalizado, ou pode ser uma pessoa que vai nos fazer evoluir ainda mais o direito, né? Então, nem sempre a margem é ruim, desde que a gente consiga analisar isso com muita profundidade. Agora, para as considerações finais, 1 minuto e 45 segundos para o senhor. Maravilhoso, queria agradecer aqui mais uma vez a Rádio Justiça, né? Sempre que eu venho aqui eu tenho essa oportunidade de conversar com todos vocês que estão aí em casa, em especial conversar com as pessoas que estão aqui comigo nessa sala aqui e sempre saio daqui melhor do que entrei, porque eu aprendo muito com todos vocês e eu sou um partidário da educação, né? Eu sempre estou chamando você para o meu lado aqui, vamos estudar, vamos procurar aprender cada dia mais e eu venho aqui sempre ter uma aula com todos os meus colegas, amigos, já me sinto da casa. Então, sempre que eu tenho o prazer de sentar aqui, eu saio reconfortado, com o coração quentinho, sabendo que o Márcio que veio aqui hoje já não é mais o Márcio que sai daqui, né? Como diria o grande filósofo, é impossível entrar num rio 2 vezes, né? Porque nem o rio será o mesmo, nem você será o mesmo. Então eu saio daqui hoje lavado, com mais informação, mais compartilhando a inteligência dessas pessoas que estão aqui na mesa e muito obrigado pelo convite e voltarei sempre, porque essa é uma casa que sempre me acolheu muito bem e da qual eu tenho muito orgulho de vir aqui aprender com vocês. Muito obrigado, doutor Márcio. Doutor Alexandre, vamos também com 1 minuto e 45 segundos para as considerações finais? Muito obrigado, Walter.
Olha só, é bem interessante a presença aqui do professor Márcio, do professor Ulisses, faz com que a gente perceba o quanto é importante a gente estar no meio de pessoas assim, que buscam demonstrar para os seus alunos, para os seus ouvintes, para todos aqueles que têm a possibilidade de estar com eles, de absorver o conhecimento que eles têm. Né? Eu agradeço aqui estar nesse local que muita gente, né, escuta e fala com a gente, fala, olha, a Rádio Justiça tem um programa assim, e você começa a buscar esse conhecimento e começa a ver que realmente faz sentido tudo que é passado aqui. Né? A sua apresentação fantástica, suas questões, né? Como o professor Ulisses disse, a inteligência artificial não faria, né, de forma alguma. Então eu só tenho a agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também os nossos ouvintes que ficaram esse tempo todo aqui com a gente e dizer que foi um prazer estar aqui. Como o professor Márcio disse, o Alexandre Rambo que sai daqui não é o mesmo que entrou. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, doutor Alexandre. Bom, doutor Ulisses também, 1 minuto e 45 segundos para o senhor, para as considerações finais. Eu estou aqui rindo até agora pela fala do professor Márcio. O professor Márcio está quase um político, né? Ele tá saudando todo mundo aí, viu? Ele não é esse amorzinho, para quem não sabe. O professor Márcio continua sendo o meu professor, né? Foi meu professor na graduação. A gente trabalha junto em outros campos também. É uma pessoa que é uma referência para mim, né? Então eu tenho essa liberdade de brincar com esse rapaz que está tão, né, mandando beijo para todo mundo, amo estar aqui, que não sei o que e tal. Mas brincadeiras à parte, é de fato um privilégio estar aqui. E estar aqui no seu programa, Walter, né? Porque é um programa que, pelo apresentador, ele tem uma respeitabilidade, tem uma aceitação na sociedade muito grande, e estarmos aqui é de fato um privilégio para nós, né? De podermos contribuir da minha parte aí com pouco que eu sei para esse debate que é sempre tão relevante. Os temas que você traz, não apenas neste programa, nos outros programas, são tão relevantes para a sociedade, temas atuais que estão sendo discutidos. Às vezes a gente discute, como hoje aqui, questões ainda que estão sendo encaminhadas para o judiciário, e você, com toda a sua sabedoria, e compartilho também um abraço para toda a sua produção, na pessoa da Ana Cláudia, essa questão de trazer, de antecipar para a sociedade esses debates. Então, é um privilégio. Obrigado, Alexandre, por estar aqui, ao Márcio também por estar aqui, e eu sei que esse debate é muito relevante e a gente vai ter outras oportunidades. Eu lembro aos ouvintes que isso que o Walter está trazendo aqui para essa audiência é tão importante que todos os tribunais brasileiros hoje, sem exceção, utilizam inteligência artificial nas suas atividades. Em qualquer área que você entrar, seja na área da polícia, seja na área da advocacia, da promotoria, da defensoria pública, você vai estar utilizando essa tecnologia para realizar sua atividade laboral. Então, é uma realidade que está posta. Como que nós iremos atuar de acordo com essa realidade, cabe ao ouvinte, depois de um programa como esse, refletir e se posicionar. Muito obrigado, Walter, pelo privilégio de estar contigo mais uma vez. Eu acho que a gente já deveria deixar já uma pauta já pré-agendada, porque o assunto realmente ficou assim, quando a gente encerra aqui o debate, que é o gostinho de quero mais, né? A gente já poderia, de alguma forma, quer dizer, é importante deixar para mais uns 2 dias, porque até lá já avançou muita coisa, né? Tem que falar com a chefa, falar com a chefa. Perfeitamente. E falar em chefa, eu quero que o senhor, por favor, encaminhe um abraço muito forte para a dona Miriam. Sim. Porque um programa especial que foi feito aqui pela Rádio Justiça, falando da minha trajetória no rádio, a dona Miriam, que é a mãe do senhor, e peço licença ao seu pai, para agradecê-la pelas palavras gentis que ela me dirigiu. Fiquei muito sensibilizado pelo fato dela acompanhar o nosso trabalho, que não é de hoje, um trabalho que começou lá atrás nos Cobras da Notícia, na Rádio Alvorada, hoje Jovem Pan, e que depois passei pela Rádio Nacional, onde também continuo, e ela também acompanha o nosso trabalho, e principalmente aqui na Rádio Justiça. Então, encaminho para a dona Miriam os meus agradecimentos
Fiquei muito emocionado com as palavras dela e muito agradecido pela gentileza, doutor Ulisses. A sua história profissional se confunde com o rádio brasileiro, Walter. Então, é de fato uma referência para todos nós, inclusive para minha mãe, que passou isso para mim. Então, meus parabéns também por toda a sua atividade profissional, que é tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Doutor Rambo, um abraço também para o Rambo, é o sobrenome do doutor Alexandre, viu? Porque muita gente pode estar pensando que já vem lá atrás dos avós, né, doutor Alexandre? Isso. Muito obrigado também ao senhor pela gentileza. Eu que agradeço mais uma vez, Walter, e é muito bom, como você falou aí, desde a época dos Cobras da Notícia. Eu era criança ainda, assistia, né, ouvia, pois é. Eu era muito novo ali. Era novo. Muito novo. Né? E já ouvia os Cobras da Notícia, assim, a gente vem caminhando, porque o rádio faz parte da vida do brasileiro, sim. Né? Sempre fez e eu acho que não vai deixar de fazer. Então, meus parabéns, tudo de bom e muito obrigado pelo convite. Doutor Márcio, da mesma forma, também é um privilégio também tê-lo mais uma vez aqui no programa, como também os demais convidados. Sempre, e que bom que estamos aqui mais uma vez, nos encaminhando para o final e sempre com o coração cheio de alegria. Tá certo, então. Gente, olha, vamos ficando por aqui, agradecendo especialmente a você sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Portanto, nesse debate tivemos as participações do Dr. Alexandre Luiz Rambo, que é advogado, graduado em Direito, pós-graduando em Inteligência Artificial, Decisão Judicial e Neurociência. Também conosco o Dr. Márcio Moraes, advogado, professor universitário, especialista em Direito Constitucional Aplicado, mestre em Filosofia e Política, doutorando em Direito. E também Dr. Ulisses Juliano, advogado, professor universitário, mestre em Direito e Tecnologias Disruptivas, especialista em Direito Processual Civil e em Inteligência Artificial. Portanto, aos nossos convidados, os nossos agradecimentos, evidente convite sempre aberto para que possamos retornar e avançar nesse tema tão importante. Sou Walter Lima, fiz a apresentação do programa, que teve a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.